Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Esse daqui é um exercício sobre a nomenclatura de ácidos carboxílicos. Construa as seguintes cadeias. Aí temos aqui a nomenclatura de dois ácidos. A primeira diz ácido 2-etil, 3 isopropil, 3 pentenoico. Bom, a segunda nomenclatura diz ácido 2,3 dietil 4-metil pentanoico. Bom, como que a gente vai fazer com que esses nomes virem estruturas? A gente vai seguir essa tabelinha aqui, que é uma tabela que a gente usa quando a gente está aprendendo as nomenclaturas dos compostos orgânicos. Observem que o nome ele é separado em duas partes. Uma parte onde a gente tem as ramificações. Ramificações sempre acabam aqui, ó, com essa terminação "il". E uma parte onde nós temos a cadeia principal. Então, essa é a parte da cadeia principal do primeiro nome. Essa é a parte da cadeia principal do segundo nome. A cadeia principal no primeiro nome está 3-pentenoico. Hoje em dia a gente não escreveria mais assim, tá? Escreveríamos dessa seguinte forma: pente 3 enoico. O que isso significa? Esse 3 está localizando esse grupo en, que é a dupla ligação. Antigamente, né, eles colocavam essa numeração antes do nome e ela estava localizando alguma coisa dentro do nome. Você entendia o que estava sendo localizado. Hoje em dia, para ficar mais prático, você coloca o localizador logo antes do que ele está localizando, para que fique mais fácil ainda, beleza? Então, essa é a forma correta hoje em dia, que aí o PAC pede para que todo mundo utilize, embora de vez em quando a gente encontre ainda algumas questões que usam um modelo mais tradicional, mais antigo, tudo bem? Então vamos lá, mas isso aí não vai mudar muita coisa para a gente não, tá? Entendendo essa parte, está tudo ok. Agora vamos lá, a gente vai fazer assim, ó. A primeira parte do nome fala só da cadeia principal, ó, pente. Pente significa o quê? A gente vai separar o nome em três partes: no prefixo, no intermediário e no sufixo. A palavra pente, você tem que encontrar ela aqui, ó, com relação ao número de átomos de carbonos. Ela está aqui, pente. Significa que você tem 5 carbonos na sua cadeia. Então, você vai vir na sua cadeia, vou colocar a estrutura 1 aqui, e vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbonos, ok? Agora, no carbono de número 3, como que eu sei qual é o carbono de número 3? Primeiro, isso é um ácido carboxílico. Ele começa com a palavra ácido, acaba com a palavra oico. Tá? Sempre que você tiver essa palavra oico, você tem um ácido carboxílico. Então, esse grupo precisa estar dentro da sua estrutura. Esse grupo é chamado de carboxila. Se você não tiver uma carboxila na sua estrutura, você não tem um ácido carboxílico. E a carboxila, ela precisa estar no carbono de número 1. Então, você vai escolher um dos carbonos da ponta para colocar o C-OH. Eu coloquei neste carbono. E ele é o carbono de número 1. Logo, esse será o 2 e este será o carbono de número 3. Esse será o 4 e esse será o 5. No carbono 3, você tem o en. O que significa esse en aqui? É o seu intermediário. O intermediário, se está escrito a palavra en, é porque você tem uma cadeia que é insaturada, ou seja, ela tem uma dupla ligação neste caso aqui. Poderia ser uma insaturada com tripla ligação, se fosse a palavra in. Se fosse de in, seriam duas triplas. Se fosse de en, seriam duas duplas. Tá? Aqui você só tem a palavra en. E ela está no carbono de número 3. Lembrem-se disso. 3en. Tá? Então, você vai colocar no carbono 3, entre o 3 e o 4, uma dupla ligação. O resto das ligações são ligações do tipo simples, carbono-carbono. Agora, vai faltar para você colocar as suas ramificações. Eu vou apagar a numeração que a gente colocou aqui, ó. Não, na verdade, a gente vai acabar precisando. Vou deixar ela aí mesmo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar cada uma das ramificações e colocar elas dentro da estrutura. Bom, e para fazer isso, deixa eu colocar aqui a ligação de novo. 2-etil. No carbono de número 2, você tem que ter um grupo etil. Agora sim, eu vou apagar aqui no 2
e vou colocar esse grupo etil. Etil são 2 carbonos, CH2, e aí você vai colocar um grupo CH3, CH2 e CH3. Professor, mas como você sabe disso? O prefixo et significa que tem 2 carbonos. A terminação il só está dizendo que é uma ramificação. Então, é uma ramificação que tem 2 carbonos. Agora você tem, no carbono de número 3, um grupo chamado de isopropil. Só a palavra prop significa para a gente, 3 carbonos. A palavra il significa para a gente que é a terminação de uma ramificação. E a palavra iso significa que essa ramificação ela é uma ramificação simétrica. Então, no carbono de número 3 aqui, você vai colocar uma ramificação assim, um carbono aqui, vai colocar de um lado um CH3, do outro lado um CH3 e um hidrogênio aqui para cima. E se eu corto essa ramificação ao meio, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Ela é uma ramificação que é simétrica. Para mim ter um pouquinho mais de espaço, né, para a gente utilizar esse espaço de forma melhor, eu vou colocar essa estrutura um pouquinho maior. Estou achando que a estrutura ficou um pouco pequena, tá? Então a gente vai colocar aqui, outro carbono, uma dupla. O espaço que eu preciso colocar, ele precisa ser um pouquinho maior. Uma dupla ligação aqui, aí vem uma ligação com CH3 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, era isso mesmo. No carbono 3, ok. Aí a gente vai colocar aqui para baixo, um carbono. Essa parte aqui também está me atrapalhando um pouquinho. Deixa eu apagar ela. Eu vou colocar esse CH2, esse grupo etil aqui para cima. Vai ficar CH2 e aqui em cima um CH3. É mais fácil colocar assim. E só vou colocar um hidrogênio aqui para baixo. Aí na outra estrutura eu vou colocar um CH3 de um lado, um CH3 do outro, isso é o que eu ia colocar lá em cima, e um hidrogênio aqui no meio. Ok, se eu corto essa estrutura, observe que ela é simétrica, por isso a palavra iso. Agora a gente só precisa terminar a estrutura colocando aí os átomos de hidrogênios que estarão ligados a essa cadeia, tudo bem? E como que vai ficar essa estrutura colocando os átomos de hidrogênios? Bom, já tem a palavra ácido, tá tudo certo. Só falta a gente colocar aqui, esse carbono já faz 4 ligações, não precisa se ligar hidrogênio. Esse carbono aqui faz 3 ligações, precisa de um hidrogênio. Já tinha colocado hidrogênio nesse, então tá ok. Todos os carbonos aqui estão fazendo 4 ligações químicas. A primeira estrutura já foi montada. Vamos ver se aqui vai dar espaço para a gente fazer a nossa segunda estrutura? Eu tenho 1, 2, 3 de etil, 4 metil, né? Estou achando que o espaço é um pouquinho pequeno, mas vamos tentar. Bom, estrutura de número 2, eu tenho pente, porque eu tenho 5 carbonos, então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbonos. Esse vai ser o carbono 1, C dupla O, OH. Coloquei aqui a carboxila. No carbono de número 2, eu vou ter aqui um grupo etil. Eu tenho 2 grupos etil, por isso está escrito dietil. No carbono de número 2, eu vou ter um CH2, CH3. No carbono, o vizinho dele, né, que é o CH3, eu vou ter de novo um CH2, CH3. Por isso, dietil. Já no carbono de número 4, eu vou ter uma ramificação do tipo metil, só tem um carbono. O resto da estrutura é só a gente colocar os hidrogênios restantes. CH3 aqui falta um hidrogênio, aqui falta um, aqui falta um, e não tem dupla ligação. Observem isso, porque está escrito AN, tá, no seu intermediário. Intermediário, quando é AN, a cadeia saturada não tem dupla ligação. Terminação é oico, normal, afinal é um ácido carboxílico. Então o nome desse aqui ficou mais fácil da gente montar, já que a gente já tinha montado o primeiro, beleza? Então tá aí a estrutura. A cadeia principal seria essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? E aí a gente tem como ramificações, 2 ramificações, na verdade 3 ramificações, né? 2 ramificações são do tipo etil, uma ramificação é do tipo metil. As posições são 1, 2, 3, 4 e 5.
Por isso que no 2 e no 3 você tem dietil, no carbono de número 4 você tem o metil, beleza? Pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica, falando sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se ver numa próxima videoaula. Forte abraço e tchau, tchau!